Ai, Gabriel. Agora eu vou gravar. Vamos lá. Vou pegar esse aqui de fogo. Amanhã teu pai vai te pegar ou não? Peraí, volta a gravar. Vamos lá, galerinha. Vou pegar balões aqui. Seja você também do time Yellow Seguros. Dividam seus dias com mais leveza, sabendo que tem com quem contar. Uma marca que já nasceu com legado. Uma verdadeira campeã do mercado. Fale com o seu corretor e peça Yellow Seguros. Yellow Seguros. Segurança para viver livre. Bom, meninos, 4 jogos abriram a 21ª rodada do Brasileirão. Fluminense e Bahia ficaram no 0-0. E o Lucas Pereira chega com os gols dos outros jogos pra gente. Boa noite, Lucas. Boa noite, Paloma. Vamos então de bola na rede, gols. Começando pelo jogo do Beira-Rio em Porto Alegre. O Inter saiu na frente com esse chute aí do Vitinho, ó. O Varela ainda tentou tirar, mas não conseguiu. O Inter 1-0. E aí, no segundo tempo, a gente vai ter o gol de empate do Flamengo, Samuel Lino. Passe do Bruno Henrique, Samuel Lino bateu no canto para fazer o gol de empate final 1-1. No Baião, Mirassol saindo na frente, cobrança de escanteio, e aí o zagueiro Marlon tentou tirar, acabou desviando para a própria rede, gol contra. O Remo empatou com o Leonel Pico, outra cobrança de escanteio, e aí o gol do João Vitor. Final, Mirassol 2-1 para cima do Remo. Bom, tivemos 2 expulsões do time do Vitória na partida contra o Palmeiras. A primeira foi essa aí do Kaká, foi expulso por Carreiro Árbitro, você viu o Luan Cândido fazendo um gesto de roubo do árbitro, por isso ele foi expulso também. Aí depois disso ficou fácil para o Palmeiras, né? Você vê aí o chute do Maurício, aos 45 do primeiro tempo, 1-0, aos 50 do primeiro tempo, o gol do Sousa. Aí a gente está vendo mais um, que é o gol do Arias, né? De perna esquerda, e depois fechando a goleada, gol do Sousa cobrando falta, 4-0, placar final pro Palmeiras. Paloma. Boa, Lucas. Com esse show de luzes, dá tempo de mais uma passadinha pela Neoquímica Arena para um giro de informações. Bruno. É isso, Paloma. Vamos tocar direto a bola rapidinho. Recebe, toca, não tá mais comigo. Bruno Piscinato, me conte as últimas do Corinthians. Corinthians embalado de Diniz nas últimas 4 partidas, não perdeu, 10 pontos em 12 disputados. Mas olha, Bruno, aqui na arquibancada todo mundo quer saber também de Memphis Depay. Amanhã é o último dia do contrato do holandês, que tem tudo encaminhado para renovar, mas por enquanto não voltou ao Brasil. Memphis, que vai ficar, vai, hein? Mas ainda vai ter mais um capítulo dessa novela. Duda Gonçalves, as últimas do Furacão, por favor. Olho neles, Kevin Viveiros é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 12 gols, primeiro do Flamengo, e Leozinho, 10 gols nos últimos 2 jogos pelo Furacão. Leozinho, ele história do campeonato, hein? Mais uma vez história dentro da televisão. A gente poderá falar do Atlético Paranaense desse jogador que vem chamando a atenção. Agora a gente vai voar. Bora voar na Neoquímica Arena. Lá pro alto, Paloma, pra voltar pra você. Tá chegando a hora, partiu jogar. Vamos nessa. Bom jogo pra vocês aí do campo. Não falta mais nada pra Corinthians e Atlético. Vem aí Kleber Machado e o nosso timaço de transmissão. Eu volto no intervalo. Você, divirta-se. Futebol na Record, sua paixão em campo. Sensodyne Clinical Repair, melhor tecnologia para o cuidado de dentes sensíveis. A sensibilidade é uma forma de pontada que provoca o desconforto. O Sensodyne Clinical Repair começa a agir formando um escudo protetor, evitando que a sensibilidade volte. Sensodyne Clinical Repair é a melhor tecnologia para o cuidado de dentes sensíveis. Só travar mais assim, ó. Perto umas cavocadas. Isso, perto de cavernas. Rodada 21 do Campeonato Aí Brasileiro de de pedras. 2026. Quando eu tenho que fazer uma cavalo baixa aqui. Peraí. O Corinthians de ótima sequência e o Corinthians mexido hoje pro jogo. Do outro lado, o Clube Atlético Paranaense, que está mesmo um furacão no Brasileirão. Terceiro colocado, 3 pontos atrás do Flamengo, enfrentando o Corinthians na Neoquímica Arena, o estádio do Corinthians na zona leste de São Paulo. Pra gente chegar a mais uma rodada.
do Brasileirão. Lembrando para você, né, Brasileirão tem rodada hoje e o Brasileirão fica parado nos próximos dias. Fim de semana e meio de semana que vem é de Copa do Brasil, inclusive com o Corinthians e o Atlético Paranaense em campo. Hoje, esses são os personagens que vão se apresentar a partir de agora para a grande massa de torcedores do Corinthians, que está presente no estádio. O Corinthians tem, como eu disse, mudanças. O Corinthians tem um meio-campo diferente, um ataque diferente. O Diniz pode estar pensando, obviamente, na vitória hoje, mas também no Internacional pela Copa do Brasil. O Atlético mantém mais a sua base, poupa um ou outro jogador, como o Luiz Gustavo, mas o Atlético está brigando só no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. O Atlético tem jogo também pela Copa do Brasil no próximo final de semana contra o Vitória. E o Corinthians ainda tem a Libertadores mais lá para frente. São as estratégias de cada treinador. E agora o público começa a receber as estrelas do jogo, os nomes do jogo, as novidades do Corinthians, as mudanças do time. Será que essas mudanças do time do Corinthians podem prejudicar o desempenho em casa contra o Atlético? Eu acho que nunca é a mesma coisa que você está com a sua equipe titular, o Diniz, pensando muito na Copa do Brasil, porque senão não faria essas mudanças, né, Cleber? Vamos ver como vão se portar. Yuri, Garro, vão todos esperar. Ô Noriega, esse time do Atlético é bom em casa e é bom fora também? Precisa melhorar fora de casa, Cleber. Ainda é uma equipe que é muito forte em Curitiba, mas que precisa crescer um pouquinho como visitante. Hino Nacional Brasileiro sendo executado. Salve Espínola, de olho no Paulo Zanovelli. Mineiro Paulo Zanovelli é FIFA, Kleber. Sabe o que eu vou falar? Ele costuma ser 8 ou 80. Tomara que hoje ele seja 80, Kleber. 9 jogos ele apitou nesse programa. Paulo César Zanovelli de Minas. Oliveira do Ceará, Thiago Laves de Santa Catarina dos Bandeiras, Emerson Silva da Bahia, o quarto árbitro, e o Paulo Renato Coelho do Rio de Janeiro, o árbitro de vídeo. Esse time de arbitragem agora, a escalação do time do Corinthians. Será que a porta está aberta, Miguel? Hugo Souza no gol número 1, 2 Mateuzinho, 5 André Ramalho, 14 Ranieri, vai de zagueiro, e 20 Pedro Milan. Mexida na defesa. Alan 29, eu vou esquentar o xixão, eu vou ficar ovinho. O carrinho número 19, o ovinho mexido ou inteiro? Peraí, galera. Não acabou. E o Mateuzinho, esse time do técnico Fernando Diniz, tem 28 pontos no campeonato. O Vitinho sofreu uma lesão mais séria, né? E por isso está sendo aí apoiado pelos companheiros de Corinthians, o atacante corintiano que está fora de combate. Fernando Diniz está de bem com a galera e tem uma boa relação também com o Atlético. Ele passou uma temporada no Atlético Paranaense, acabou não ficando muito tempo na época. O Thiago Nunes assumiu o Atlético, aí o Atlético foi campeão da Copa Sul-Americana, final do Eu acho que não tem nada aqui. Culturais para o fim de semana. Uma das atrações é a cantora Simone, que estreia um novo show aqui na capital. Você pode continuar com a gente nas redes sociais, é só clicar sp2.group, tá bom? 7, quase 7h28, o SP2 volta já. Aproveite as ofertas do
Dia dos Pais do Mercado Livre. Smartwatch de R$139,10 no Pix. Perfume masculino por apenas R$246. E muito mais com até 70% off, 21 vezes sem juros com cartão Mercado Pago. Coração acelerado. Últimos capítulos. O passado de Zilá começa a cobrar a conta. Pelo amor de Deus. Eu sei que você fez. O que pode ter escrito isso? Hoje. As únicas duas pessoas nesse mundo que sabem o segredo é você e o marido. Sendo que o segredo mais cabuloso de todos, só você sabe. Coração acelerado. Tô nem acreditando, cara. Pra quem tá na dúvida hoje, o que você falaria? O iFood é a melhor opção hoje em dia. Pra fazer entrega e ganhar dinheiro. Abre o iFood. Se cadastra no aplicativo, que é o aplicativo que mais toca no Brasil. Chevrolet Soul, com condição especial de lançamento. A partir de R$ 129.990 e taxa zero. Não vai sair da sua cabeça. Vem aproveitar as ofertas. E Vilacadão, cervejas com Brahma, 550ml, R$3,99. Feijão carioca, e 1 kg, R$7,79. Linguiça toscana Aurora, 5 kg, R$84,90. Atacadão, o lugar de comprar barato. Beba com moderação. Reconhecido em todo o país como gás de cozinha. Mas também é o gás do campo, da indústria, do comércio. Seja granel ou nos botijões, está em todo o país. É o nosso gás. Está em tudo no Brasil. Colchão mole, né? Uma dica aqui, mega poderoso, vamos ter nesse lado. Eu tenho que ser rápido antes que ele chegue em mim. As pedras de volta, um policial civil foi morto a tiros pela própria filha em Osasco. O crime teria acontecido depois de uma discussão. Henrique Silva está apurando essa história e outros detalhes para a gente, né? E como a investigação está sendo conduzida em Mano, por que eu tô fazendo isso? Ah, pra poder depois, se eu tiver uma... Se eu achar uma vila, eu aproveito e vendo uma pedra d'água. Ela foi separar numa discussão que o pai estava tendo com a mãe, e no momento que ela tenta tirar o revólver da mão do pai, o revólver dispara e acerta o tórax do pai dela. Ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Caso veio pra cá, a filha também já prestou depoimento, mas ela foi liberada. As investigações vão começar, vão ouvir todo mundo novamente, vão analisar imagens, tentar falar com os vizinhos para entender como funcionava a dinâmica ali da casa. Só pra gente deixar claro, esse caso foi registrado como violência doméstica, injúria, ameaça, homicídio e legítima defesa. Tá bom, Henrique, obrigado, viu? Olha, gente, terminou agora há pouco o julgamento dos policiais militares acusados de matar um suspeito que já estava rendido durante uma operação na favela de Paraisópolis em julho do ano passado. O Wallace está acompanhando tudo desde o início, está lá no fórum da Barra Funda. Bom, o Wallace já adiantou para a gente aqui, na nossa passagem de bloco aqui, a decisão do jurado, ainda que seja difícil de acreditar, foi de absolver os policiais. Exatamente, boa noite a todos. Essa
com a informação que a gente conseguiu agora há pouco, já que a sentença ainda não foi publicada, mas a gente, durante todo o processo aí de análise do júri, que era composto de 5 homens e 2 mulheres, a gente já sentiu que alguma movimentação estranha estava acontecendo no sentido da velocidade da decisão. O juiz saiu de volta das 10 para 6, às 6h07, a gente viu a movimentação dos recados da família da vítima. Isso pode significar que o item 3 dos quesitos, que foram feitos aos jurados, que é o júri sobre o acusado, ele prevaleceu. E isso chama genérica, né? E a partir daí, os outros itens não são necessários, mas daí a velocidade de toda a decisão. Outro ponto que me chamou bastante atenção foi ações técnicas, discutindo as questões das imagens, mas João Carlos Campanini infelizmente eu tenho que fazer o que eu menos queria. Eu vou aproveitar o mercado mega poderoso. Como, por exemplo, é melhor 7 me julgando do que 6 me carregando. Acho que isso prevaleceu no final, não é? Nossa senhora. Tá bom, Wallace, obrigado pelas informações. Vamos relaxar um pouco. Hoje é dia de agenda cultural aqui no SP2. Vamos ver o que o Thiago Crespo separou pra gente? Vamos ver. Vocês devem estar acompanhando mais ou menos agora, que está bombando em São Paulo, são os tais dos concursos de Farmaura. Já ouviu falar? Isso aqui, por exemplo, é Farmaura. É por velocidade? Farmaura é uma dita internet que significa acumular carisma, estilo ou respeito perante os outros. Como se você estivesse ganhando pontos de popularidade na vida real. Quanto mais eu leio sobre isso, menos eu entendo. Agora, se você quer outras opções que não esses concursos, esse é o seu lugar. Hoje a gente está cheio de dica boa. Vai repetir, né? Esse é o seu lugar, porque hoje a gente está com muita dica boa. Tem sertanejo pé na porta para começar. Marcos e Belucci se apresentam amanhã aqui na zona sul da capital paulista. Eles estão comemorando 18 anos de carreira com a turnê Maiores de 18. Que é uma idade que o pessoal já não costuma mais farmar aura por aí. Mais carisma, eu garanto, que eles têm de sobra. Ainda não é Natal, mas olha só quem vai aparecer por aqui no final da semana. Simone, uma das maiores vozes que temos. E agora apresenta o show Que Mulher é Essa? Tá rolando teatro de graça no centro de São Paulo com uma peça que parte de uma questão muito comum nas nossas vidas. E se? Aquela coisa, né? E se eu tivesse feito isso, se a vida fosse assim, e se aqui, e se ali, e se no meu lugar o Louro Mané apresentasse aí? Grande São Paulo tá cheio de atrações, a gente sabe disso, né? Tem teatro, dança, música, artes plásticas, exposições e um monte de atrações a toda hora do dia e da noite também. Contemporânea, tem muita coisa bonita. No Cine Belas Artes está rolando um festival chamado Filmes Incríveis. São 17 produções ao todo, 17 países diferentes. É tipo uma volta ao mundo por meio de filmes inéditos, umas pérolas que ficam escondidas e que raramente passam no circuito de cinema. E amanhã a Xuxa volta ao estádio do Palmeiras para mais um show dessa super turnê de despedida dela. O último voo da nave. A gente destacou semana passada e vai destacar sim nessa semana de novo. É a Xuxa. Sabe o que seria legal de fazer? Ligar pra ela, né? Xuxa, tudo bem? Manda um áudio aqui pra gente no SP2 pra contar mais essa coisa. Xuxa,
história. E na sexta-feira tem mais. Estamos lá, hein, Boninha? Olha só, Xuxa mandando áudio pra gente, que moral. E aí, Lourinho, curtiu? Caramba, quanta coisa boa! Adorei! Então, fica de boa. Também é cultura. Muito bom. Mas quando eu ficar por aqui, uma vez com você, tá bom. Mano. Não. 35 anos. No capítulo anterior. Sobre o que você falou no restaurante. Não tem nada pra falar não, Janete. Sobre a casa? É isso. Eu guardei esse segredo de 6 anos. Mas uma hora a verdade é Guardou nada. Você usou essa história aí pra chantagear minha filha? Não. Isso aí foi desespero de uma mãe vendo uma filha sofrer. Você tinha que me ser grata. Muito grata, porque eu te contei esses anos todos. Eu falei pra todo mundo, falei pra tudo. Eu falei até pra você que tinha sido legítima defesa, mas não. É isso. Não tem mais como dizer. Viver com isso. Tem na bolsa aí. Remédio para a dor Sim, melhor ir no médico logo. Que exagero é esse, ué? Todo mundo tem dor de cabeça, de vez em quando eu tenho, qual o problema da? Pode ser uma coisa mais grave, entendeu? Um sintoma de uma coisa mais grave aí, a gente vai pro pronto-socorro, no caminho se liga pro médico. Vamos. Que exagero, pô. Mas para com isso. Toda hora que ele leva pra mim, meu amor. E você, cabeça dura, não vai. Ai, meu Deus. Aí, ó. Tá vendo? Passou, até passou. Começou a falar em médico. A dor assustou e foi embora. E você desestressa. Por favor, vamos se divertir, vamos beber, vamos... Você vai beber? Fica bebendo, vamos beber. Tem certeza? Absoluta. O que eu não vou beber, mano? Ah, eu desisto. Moça, essa menina já pode deitar. Essa Calma, senta aqui. Você vai perder. Vai perder feio. Porque, olha, nenhuma mãe merece passar por isso. Uma mulher foi assaltada a caminho da padaria. O bandido estava escondido no meio do mato. As imagens na tela pra gente acompanhar junto. Ó. Estrada de terra, região de mata. Olha lá, ó, ele chega. Ah, a mulher tava de moto. Gente, essa mulher, eu vou dizer, ela é ligeira. Ela foi ligeiraça. Olha isso. Mas devia ter ido embora. Ela tá uma coisa de um lado, ela tenta sair correndo, o homem vai pra cima dela, ele tá armado com uma faca. Essa mulher desce da moto correndo desesperada, mas infelizmente foi alcançada, como a gente já comentou nas imagens. O bandido fugiu levando a moto, o celular e os documentos. Carregado no trânsito aqui de São Paulo, ó. Essa avenida 23 de maio, corredor norte-sul, próximo ali ao Parque do Ibirapuera, trânsito fluindo bem nos dois sentidos. Ah, não, pra quem segue sentido Zona Norte, que são as luzes vermelhas, a situação é um pouco mais complicada, tá vendo? Pra quem segue sentido centro, é mais complicado ali pro motorista. Lembrando que hoje carros com finais placa 7 e 8 não podem circular no centro expandido até as 8, daqui a pouquinho. Quanto que a gente tem de quilômetro ou qual é a região mais afetada? Já temos aí?
Ó, 632. Ó, essa é a Avenida 9 de Julho e a Zona Sul é a mais afetada com 192, de acordo com as informações do nosso querido Rodrigão. Muito bem, ó. Então, um pouco de paciência, um pouco não, né? Muita paciência no trânsito de São Paulo e de tantas outras capitais aqui do Brasil, mas São Paulo, eu vou dizer, é campeã do trânsito, né? E aí, agora de novo, imagens da 23 de maio, bem próximo ali ao Parque do Ibirapuera. A você que me acompanhou até aqui, muito obrigada, uma ótima noite para você. Você segue muito bem informado com César Filho no SBT Brasil. Boa noite. Arco-íris redondo hoje. 19 horas e 45 minutos, hora oficial do Brasil. Boa noite. Um policial militar foi morto a tiros pela própria filha em Osasco, na Grande São Paulo. A polícia investiga se ela estaria tentando defender a mãe durante uma discussão. Foi nesta casa em que tudo aconteceu. Para os moradores da região, a notícia foi um choque. Passada, porque eu não esperava isso. Nunca vi nada de tão normal. E tudo sempre, tudo muito tranquilo. Mas para pessoas mais próximas, já não foi tão surpreendente assim. Era briga todos os dias, não foi uma, não foi duas. Ele já apontou a arma na cabeça da filha dele. A vítima é o policial civil José Paulo Alves Lustosa. Segundo a investigação, o policial e a esposa discutiam dentro da casa quando ele teria sacado uma arma de fogo. A filha mais nova do casal, Fernanda Lustosa, de apenas 23 anos, teria presenciado a briga e resolveu intervir. Mas não foi um tiro de propósito. Ela entrou na frente para tirar ele. E a arma disparou. É como se fosse... Foi uma separação de briga. Tenho certeza que não foi planejado por elas nada. Foi só a tentativa de salvar a mãe dela, igual sempre foi. Elas tirando ele de cima da mãe delas. José Paulo foi atingido. Chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. A arma usada na ocorrência foi apreendida e será periciada. Os investigadores analisam os vestígios deixados da casa para reconstituir a dinâmica do crime. Durante as buscas no imóvel, outros 3 revólveres foram encontrados e apreendidos. Os investigadores buscam agora reconstituir, passo a passo, o que aconteceu na madrugada e definir se a ação da filha foi, de fato, uma reação para proteger a mãe. As investigações também apuram o contexto em que a família vivia. Anteriormente, a esposa já havia registrado um boletim de ocorrência contra José Paulo e contra uma outra mulher, com quem o marido mantinha um relacionamento extraconjugal. Os policiais falavam, se abriu boletim de ocorrência, você tem que fugir. Mas elas vão fugir pra onde? Que Deus te guarde, te proteja e te faça companhia. E você vai ver também. Moradores de São Paulo e Rio de Janeiro contabilizam os prejuízos provocados pelas rajadas de vento que atingiram os estados. As equipes vão enviar ajuda humanitária para ajudar as famílias desabrigadas, com colchões, cobertores e telhas, para ajudar a reconstruir as casas que foram danificadas. Fotógrafa que desapareceu em trilha é encontrada morta no Paraná. Brasil pede mediação da Organização Mundial do Comércio após novas tarifas impostas pelos Estados Unidos. Imagens impressionantes mostram a chegada de milhares de imigrantes marroquinos em cidade da Espanha. E federações europeias aprovam boicote a torneios da FIFA contra plano da entidade de criar empresa e vender ações. Vamos lá buscar uma banana. Conectado com você, sintonizado com o mundo do SBT Brasil. Caiu dente? Está no ar. O Rio de Janeiro tenta se recuperar do vendaval que provocou 3 mortes e ainda deixa mais de 300 mil imóveis sem luz. O dia seguinte, a mudança brusca no tempo foi de trabalho intenso. O vento perdeu força, mas a destruição era visível em vários pontos da capital fluminense. Equipes da prefeitura e dos bombeiros removeram árvores e liberaram ruas interditadas. A Tijuca, na Zona Norte, foi um dos bairros mais afetados.
e só escuto o estrondo da árvore caindo. Aí eu tentei puxar ela aqui para dentro do prédio. E aí esses estrondos começaram a cair aqui, ó. A fiação também começou a sair faísca. Até o fim da tarde desta quinta-feira, o maior impacto para a população ainda era a falta de energia. Falta de luz, falta água também, que não estava sendo bombeada água para o bairro. Daqui a pouco vai chegar a reclamação de falta de água em alguns lugares. Transtornos também nos transportes. Algumas linhas de trem ainda operavam com restrições. Nos aeroportos Santos Dumont e Tom Jobim, 10 voos tiveram que ser desviados e 4 foram cancelados por causa do mau tempo. A ventania deixou pelo menos 3 mortos no estado. Em Santa Teresa, na região central, a queda de um muro matou o ex-jogador do Botafogo, Tássio Maia dos Santos, de 41 anos, e o empresário Vandré Cordeiro. Em Paraty, no litoral sul, equipes de resgate encontraram o corpo de um homem após o naufrágio de uma embarcação. A vítima ainda não foi identificada. Em poucos minutos, o vendaval dessa quarta-feira transformou a rotina da cidade. As rajadas passaram de 100 km por hora. A força do vento provocou pânico nos moradores. Cenas impressionantes foram registradas. A cobertura deste posto de combustíveis desabou. Em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, uma caixa d'água gigante despencou do prédio. A Prefeitura do Rio admitiu que a ventania superou as previsões dos órgãos de monitoramento e que os alertas não indicaram a gravidade do fenômeno. Houve um alerta, sim, no início da tarde, com a previsão de ventos moderados, podendo ter rajado de vento forte, mas nenhuma delas Meteorologistas alertam que com a chegada do fenômeno El Niño, episódios severos climáticos podem se tornar ainda mais frequentes. Por isso, é importante atenção redobrada por parte da população. É muito importante acompanhar a previsão do tempo de agora em diante, no segundo semestre, para saber quando teremos condições para tempestades severas como essas que aconteceram. E ainda no Rio, 3 homens da mesma família morreram eletrocutados após um incêndio e uma descarga elétrica atingirem a casa onde moravam. A polícia investiga se as mortes têm relação com o vendaval. O padrasto e os 2 enteados foram eletrocutados nesta residência na Cidade de Deus, na zona sudoeste do Rio. A dona da residência, Neide Maria Carvalho de Medeiros, sobreviveu. Ela foi levada para essa unidade de saúde na região. Segundo parentes, Neide sofreu queimaduras. E ela está muito ferida, ela não tem condições de ficar aqui, a gente pede socorro. Horas depois, Neide foi transferida para o Hospital do Andaraí, referência no tratamento de queimados. O acidente aconteceu por volta das 4 horas da madrugada. Neide foi até a sala e viu um fio pegando fogo e tentou resolver o problema, mas sofreu uma descarga elétrica. Nesse momento, ela chamou o esposo e os 2 filhos, que estavam no quarto na parte de cima. Eles tentaram ajudar, mas também foram eletrocutados. Parentes e amigos foram ao local. Todos estavam inconsoláveis. Uma tragédia, mas a tragédia deles, a família inteira foi. Foi mãe, foi filho, foi esposo, 2 filhos e o esposo dela, né? Funcionários da Light, a empresa responsável pela energia, estiveram no imóvel para verificar o que aconteceu. Em nota, a concessionária se solidarizou com a família e informou que apura as circunstâncias do acidente. A BM fez a segurança do local até a chegada da perícia. Os policiais civis saíram com sacolas com fios queimados. Todo o material vai passar por análise. Na Baixada Santista, em São Paulo, a quinta-feira foi de muito trabalho para reparar os estragos provocados pela ventania. Um homem morreu atingido pela queda de uma árvore. O vento passou, mas os estragos continuam espalhados pela Baixada Santista. As rajadas ultrapassaram 110 km por hora e em poucos minutos árvores foram arrancadas, postes caíram e estruturas não resistiram à força do vendaval. Estava passando do outro lado, quando eu escutei um barulho, vi o portão do prédio também da calçada que eu estava caiu. Em Cubatão, a queda de árvores provocou a interdição de uma das principais avenidas da cidade. Os galhos atingiram a rede elétrica, bloquearam a linha férrea e mobilizaram equipes durante todo o dia para liberar a região. Em Peruíbe, a Defesa Civil registrou árvores sobre casas, fios de energia rompidos e danos em escolas.
abaixo. Caminhões e carros foram atingidos pelos destroços e a fiação elétrica ficou espalhada pelo local. Mas a consequência mais grave dos ventos na região foi registrada também em Santos. Um homem de aproximadamente 60 anos morreu depois de ser atingido pela queda de uma árvore no bairro Estuário. A Defesa Civil montou uma força-tarefa para prestar socorro a outras cidades da região que foram atingidas pelo vendaval, como Peruíbe e Itanhaém. As equipes vão enviar ajuda humanitária para as famílias que ficaram desabrigadas, como colchões, cobertores e telhas, para ajudar a reconstruir as casas que foram danificadas. Tínhamos a previsão de que chegasse ventos intensos, né? Foi amplamente divulgado, inclusive no dia anterior, até 90 km por hora, no entanto superou a previsão, né? Nós tivemos registro aqui de 111 km, mas certamente em alguns locais da cidade a intensidade foi maior que isso pelo estrago que fez. Nessa quinta-feira, o trabalho das equipes foi concentrado na retirada de árvores, na liberação das vias e no levantamento dos prejuízos. A Defesa Civil afirmou que o risco imediato passou, mas alerta que episódios como esse podem voltar a ocorrer ao longo do ano. Duas enchentes que aconteceram em uma semana em Lajeado, no Rio Grande do Sul, fizeram o rio Taquari transbordar e deixaram mais de 400 moradores desabrigados. Desde 2023, a Andressa vem sofrendo com as cheias que atingem o rio Taquari ano após ano. Moradora de Lajeado, cidade a 120 quilômetros de Porto Alegre, ela está abrigada em um ginásio há 2 semanas. Nesse período, até tentou voltar para casa, mas uma nova enchente nesta semana adiou os planos mais uma vez. Eu não sei o dia que eu vou poder voltar para minha casa. É angustiante? É angustiante. A gente acaba ficando muito triste, né? Porque eu acho que ninguém gostaria de estar aqui, né? Eu preferia estar na minha casa. Assim como a Andresa, mais de 400 pessoas tiveram que deixar suas casas na enchente desta semana. Já nas cheias da semana passada, foram quase 600. Nos abrigos, o esforço de uma vida inteira se resume a poucos metros quadrados, divididos por lonas e identificados por números. A dona Maria conseguiu salvar alguns pertences, como geladeira e sofá. No abrigo, ela tem a companhia da gata de estimação, enquanto sonha em se mudar para a casa nova, que ganhou após 49 anos sofrendo com as enchentes.